Caríssimos alunos, alunas da Escola de Ensino Médio na Facol, aqui professor Valder Carvalho, aula de filosofia, referente aos terceiros anos. Vamos aqui estudar hoje os tipos de raciocínio lógico, ou de argumento. Então, o primeiro aqui vem a questão da indução. A indução é um tipo de raciocínio muito utilizado pela ciência, né? Geralmente a ciência ela trabalha muito em cima de dados, em cima de coisas que ela pode experimentar, que ela pode fazer. Então é muito importante a gente saber que através da indução, né, nós chegamos a lugares que a gente não imaginou. Então a indução foi um tipo de raciocínio que trouxe para a ciência hoje essa evolução. A dedução, apesar de ser uma coisa mais lógica, né, mas não saía muita coisa nova. E a indução, porque você pode errar, pode acertar de novo, pode buscar aquilo ali, então facilitou muito o trabalho para a ciência nos dias de hoje. Então ela vai dizer, por exemplo, os canários têm asas e voam. Os morcegos têm asas e voam. A conclusão disso é que todo ser que tem asa pode voar. Ou seja, o resultado do trabalho indutivo, o grau de certeza dele, tá certo? É um grau de certeza possível, provável. Então, eu posso fazer isso aqui hoje, né? Isso pode dar certo, mas amanhã pode não dar certo. Então, por isso é que ele diz: será que todo pássaro, né, ou todo ser vivo que tenha realmente a questão de saber que tem asa e pode voar, realmente vai voar? Isso é uma coisa que a gente não pode assegurar, né? Mas é provável que todo ser vivo que tenha asa possa voar. 2. A dedução. A dedução, geralmente, ela parte de um assunto que já é conhecido da gente, né? Então a gente já vai deduzir de coisas que a gente já conhece. Então, aquela coisa que a gente já conhece, fica mais fácil de você fazer uma dedução. Então aqui ele diz: todo ser vivo possui DNA. Isso é uma afirmação, dizendo que todo ser vivo possui DNA. Eu confesso que quando a ciência descobriu a questão do DNA, ela ficou imaginando que isso era uma coisa do outro mundo, até que tinha descoberto, vamos dizer assim, o princípio da vida. Mas depois ela percebeu que os outros animais também tinham DNA. Então ele vai dizer: uma bactéria também possui DNA. Então, se uma bactéria possui DNA e eu possuo DNA, uma bactéria pode morar dentro de mim, pode conviver comigo numa boa, porque ela também tem o DNA que eu tenho. Agora, o que é que acontece? Logo, uma bactéria é um ser vivo. É uma conclusão que a gente chega, né, que a gente não pode negar, porque se ela possui um DNA e é um ser vivo, o homem possui o DNA e é um ser vivo, então a bactéria, eu posso afirmar que ela é um ser vivo. E esse grau de certeza, no caso da intuição, da dedução, é bem maior, porque eu já parto de coisas concretas, então fica bem mais fácil para mim, né, deduzir do que fazer a inferência lá na indução. 3. Vem agora a questão da abdução. Nessa parte da abdução eu posso levantar os movimentos, fazer os movimentos de alguma coisa que eu posso estudar, que eu posso levantar uma hipótese que pode ser verdadeira e pode não ser. Então, no caso aqui, a gente pegou um exemplo do hidrogênio, é um gás simples, né, que o homem imaginou fazer um estudo dele. Vamos decompor, né, vamos decompor o hidrogênio, né, um exemplo, vamos decompor o hidrogênio. Aí a gente não conseguiu, mas a gente tentou, né, decompor o hidrogênio, não foi possível fazer a decomposição do hidrogênio, logo ele continua sendo ele mesmo, o hidrogênio, e pronto. Continuando, né, o nosso raciocínio, dando sequência ao nosso assunto, vamos agora para o número 4, que é exatamente a questão da analogia.
Esse raciocínio da analogia, como ele diz, é um raciocínio por semelhança, por comparação, né? A ciência faz muito isso, né? A tecnologia faz muito isso, na arte a gente faz muito isso também. Então aqui nós temos um exemplo para a gente entender melhor. Aqui diz assim, o macaco foi curado da tuberculose com tal soro. Ora, a conclusão que a ciência chega, se o macaco foi curado da tuberculose com um determinado soro, o homem também pode ser curado usando esse mesmo soro da tuberculose que o macaco utilizou. Então a gente vê, por exemplo, agora nessa pandemia, o que é que as pessoas fazem, os cientistas fazem? É exatamente isso aqui. Eles começam a levantar esses dados, né? O mundo todo preocupado em descobrir uma vacina, alguma coisa nesse sentido, né? E aí a gente fica perguntando, já testaram no rato? Já testaram no macaco? Enfim, a gente fica se questionando porque sempre a cobaia, nesses casos, são os animais. Uma das vezes, eu dando uma aula, o aluno perguntou, mas professor, é uma coisa tão esquisita, as pessoas dizem que a AIDS foi detectada no macaco. O que é que tem alguma a ver com o macaco? Ele disse para ele, meu filho, os outros seres vivos, no caso os animais, em termos de molécula, de estrutura, é semelhante a gente, cara. Semelhante ao que nós temos, eles têm também. Então não tem essa diferença do mundo, do animal fulano de tal para o homem, não. Em termos de, vamos dizer assim, de biologia, nessa formação, nós somos tudo parecidos. É por isso que em laboratório os animais servem exatamente de cobaias, porque a gente não pode fazer isso com o ser humano, né? E agora nós estamos tentando fazer exatamente porque a pandemia desse coronavírus é tão séria que nós estamos tentando fazer exatamente isso agora. A gente não quer nem testar nos macacos, nem em gato, nem rato, é na gente mesmo, porque a coisa é muito séria, então nós estamos fazendo exatamente isso. A nossa ganância de chegar a uma conclusão nesse sentido. E por fim vem a questão do argumento de autoridade. É interessante a gente observar essa parte aqui, desse argumento, porque ele não merece tanta confiança, vamos dizer assim, porque é uma questão feita na base da opinião. E essa opinião, geralmente, ela tem que ser feita, pelo menos a gente pressupõe, por um especialista, né? Uma pessoa daquela área, né? Vamos supor, eu sou um professor e, de repente, eu estou sendo secretário de saúde do município. Aí, as pessoas vão desconfiar um pouco de mim, eu posso ser uma autoridade na educação, mas eu não sou uma autoridade na saúde. Então é uma questão que é preciso ser estudada, como ele diz, nem sempre o que eu vou dizer condiz com isso. Só um exemplo para a gente voltar aqui na história, para depois a gente terminar. Houve um tempo em que as pessoas diziam que a Terra era o centro do universo. Todo mundo sabe disso, e isso foi divulgado por muito tempo, né? Porque um determinado cientista afirmou que a Terra era o centro e o Sol girava em torno desse centro, e isso foi divulgado por muito e muito tempo e acreditou-se naquele cidadão. Era um cidadão de muita autoridade, muito conhecimento, então a gente aceitou a ideia dele, aquela opinião dele. Mas lá na frente vem outro, rapaz chamado de Copérnico, e diz, não, galera, não é assim não. A Terra não é mais o centro, não, o centro é o Sol. A gente é que gira em torno do Sol. E foi aquela confusão toda, mas aí lá na frente Galilei vem, aí chega e diz, não, Nicolau Copérnico está certo, realmente eu verificando nos meus instrumentos criados pela ciência, provam que realmente a Terra não é o centro do universo. Então aquela opinião do Copérnico, do Ptolomeu, ficou por trás. Então o Copérnico estava certo e o Galileu só veio certificar exatamente, assinar embaixo que estava certo. Então, por isso é que ele diz que é interessante a gente observar. O caboclo chega e diz, os astrônomos dizem que o formato da Terra é esférico. Bacana, legal. Isso é uma opinião de astrônomos, né, de cientistas que estudam isso aí. Então a gente diz isso, mas lá na frente pode chegar um outro cara e dizer que não é isso. Por isso é que ele diz, é interessante esse argumento de autoridade, mas que a gente perceba se realmente essa autoridade é uma autoridade para a gente acreditar. Nem sempre, né, é bom a gente acreditar, porque por trás desses bastidores, às vezes tem uma pessoa que nem é uma autoridade do assunto, se mete naquele meio, né, como a gente viu agora esse negócio de fake news, né, que as pessoas falam tanto,
São coisas que lançam por aí que se você não tiver um conhecimento verdadeiro, você não sabe realmente como fazer aquilo. Então, nesse sentido aqui, a gente se despede dessa nossa aula. A gente espera que você faça um aprofundamento na página 300, certo? Faça um aprofundamento do nosso livro, estude, né? Se aprofunde mais para que você ganhe mais conhecimento nesse sentido. Valeu! E aí, gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A Escola na Facol agradece.